Entrevista. De volta com Manhã Cidade, no momento Cidade Entrevista. Vamos falar hoje sobre o Simpósio dos Bacamarteiros, que acontece hoje em Caruaru. E para a gente falar um pouquinho desse evento e dessa cultura e tradição tão rica que a gente tem na nossa região, a gente convidou o vice-presidente da Associação dos Bacamarteiros de Caruaru e região, Francisco Neto, e também o presidente da Associação dos Bacamarteiros de São João, Marcos Alves. Bom dia, sejam bem-vindos ao nosso programa. Hoje, daqui a pouquinho, tá o simpósio, gente, às 8 horas da manhã, passaram antes por aqui. Sejam bem-vindos, obrigada aí pela presença, pessoal. Bom dia, Laís, bom dia aos ouvintes da cidade. A gente está aqui agradecendo inicialmente esse espaço, essa oportunidade da gente trazer a cultura do Bacamarte, não só para o povo de Caruaru, que já é, posso dizer, íntimo dessa cultura, mas a toda a nossa região e espalhar pelo Nordeste essa manifestação cultural tão importante e que deve ser a cada dia preservada. Bom dia, Laís, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade, o nosso agradecimento, né, pelo espaço cedido, e assim é um prazer para a gente, enquanto cultura bacamarteira, estar presente aqui na Rádio Cidade, na cidade de Caruaru, né, o maior São João do mundo. Verdade. É um prazer, nosso muito obrigado. Bom, minha gente, Marcos, eu queria começar para a gente entender um pouquinho de onde surgiu a ideia, né, do simpósio. Essa é a primeira vez que um simpósio de Bacamarte acontece. De onde é que surgiu isso, Marcos, Francisco, né, para movimentar, porque, por exemplo, a gente hoje também teria o Ezequiel, o Cícero da Silva, né, que vinha lá de Camusim, e vem muita gente de outras cidades, né, gente? Então, assim, o que aconteceu para movimentar e ter essa iniciativa aqui em Caruaru? Na verdade, a Associação dos Bacamarteiros de Caruaru, a gente fez uma mudança de denominação estatutária, colocou para a Associação dos Bacamarteiros de Caruaru e região, justamente por conta dessa abrangência que ela tem e a necessidade que alguns grupos tiveram em se organizar. A formalização ela não é fácil, então a Associação de Caruaru formalizada conseguiu agregar vários batalhões, que é o nome que a gente dá aos grupos locais de bacamarteiros. A Associação de São João, ela tem também sua organização, ela é legalizada, né, dentro da questão organizacional, e hoje a gente tem grupos de bacamarteiros dentro da Associação de Caruaru e região, desde a zona da mata até o sertão. Então, todo Pernambuco hoje está dentro da associação. Então, além da brincadeira, além do foguedo, viu-se a necessidade de também fazer a formação desses brincantes. É importante que, além de você portar o bacamarte na mão, de você fazer a coreografia da sua apresentação, de você manter viva esse foguedo, você saber por que a importância desse foguedo. Então você está por dentro da legislação, você está por dentro do controle de armas e explosivos, você está informado do processo de patrimônio histórico, ou seja, da salvaguarda dessa cultura. Então esse simpósio nasceu na necessidade de levar do bacamarteiro mais esclarecido, aquele mais humilde, a essência, não é, formativa do que é o bacamarte em sua expressão maior. E, Marcos, vai ser durante todo o dia de hoje o encontro, é isso? Como é que vocês dividiram isso aí para essa participação? Porque vocês também vão palestrar no evento, né? Isso, eu sou um dos palestrantes e, assim, como Francisco coloca, a Associação de Bacamarteiros de Caruaru une esse grupo todinho, e São João, nós somos uma associação formada, legalizada, mas estamos unidos a Caruaru por morar vizinho a Garanhuns, e o batalhão 71BI lá em Garanhuns do Exército, que é quem legisla sobre o Bacamarte. Então há facilidade de não sair daqui de Caruaru até Garanhuns. Então, como a gente está lá, então a gente resolve toda a parte documental de Caruaru e de algumas outras cidades também. Caruaru é no tiro de guerra, não é isso que regulamenta? Não, em Garanhuns. É Garanhuns também. Tudo em Garanhuns, né? Por exemplo, de Solidão, no Alto Sertão, até Bonito, é tudo em Garanhuns, né? Toda a abrangência. Caramba. Então, assim, terá toda manhã, né? Terá um advogado falando, eu como professor falando um pouco da cultura do Bacamarte. Teremos também o sargento Luiz Felipe, lá do Exército, 71BI em Garanhuns. Aí a gente tem... vamos ter também participação de representantes do IFAM. Isso. Também vamos estar falando sobre a questão da
que é um dos propósitos, é tornar o Bacamarte, né, patrimônio imaterial e cultural legalmente. Ele já é, mas ele precisa ser de fato. Tem uma oficialização, então, né, isso, disso. Então é uma luta que a gente vem encampando há muito tempo, e esses especialistas vão trazer essas falas. Vamos ter também a fala de Janduí, que é o nosso presidente. Janduí hoje ele é doutorando em turismo e é notório saber em cultura popular, e é um defensor dessa arte, e dentro da sua pesquisa ele trabalha a identidade do bacamarteiro, a identidade do Bacamarte, para o fomento do turismo local, principalmente aqui no aspecto da nossa região do Agreste Pernambucano. Então nós vamos ter várias palestras durante a manhã de hoje, aqui no Espaço Multicultural do Alto do Moura, onde o foco principal é trazer a formação acerca da cultura do Bacamarte para os brincantes, né, que é como a gente chama, os bacamarteiros e bacamarteiras que participam dos diversos grupos e batalhões. Durante o São João, né, a gente tem ali na estação ferroviária muitos encontros, né, dos batalhões de Bacamarte, né, e a gente ganhou muito com a criação de um polo para que vocês pudessem se apresentar ali na estação. E uma coisa que eu observo muito é que, apesar de ser uma tradição, de ser algo muito antigo, continua sendo passado de pai para filho, porque você encontra desde pessoas muito idosas, né, na cultura do Bacamarte, até gente mais nova, meninas, né, se apresentando. Então, assim, é uma cultura que tem que ser esclarecida e tem que ser que todo mundo tem que saber como ela funciona. Por isso, porque tem muita gente nova que vai chegando, é meu pai, meu avô que fazia parte, não sei o quê, e às vezes não sabe quais são os caminhos, né? Eu lembro muito aqui que a gente teve, vocês falaram aí sobre legislação, por exemplo, a gente já teve caso de gente andando com um Bacamarte dentro de um carro que foi apreendido porque não tinha documentação, não sabia que aquilo é uma arma, né? A gente usa na parte esportiva, na brincadeira, não vai ferir, mas se ela for usada de maneira errada, ela pode ferir, né? Pode sim. O correto para uma pessoa ter um Bacamarte, portar um Bacamarte, ele precisa, de acordo com a legislação atual, ele precisa estar associado a alguma associação. E a partir disso... Não é só fazer parte de um batalhão, né? Porque o batalhão precisa estar afiliado à associação. Não é? O batalhão filiado a uma associação, ou tem uma associação formada em si. Então, aí, a partir disso, é emitida uma guia de tráfego, ela é válida por 60 dias, e essa guia de tráfego você pode transcorrer em todo o estado de Pernambuco, ou para outro estado, que seria uma guia especial, extraordinária, e munido da sua arma, do seu Bacamarte, com a autorização do seu chefe, lógico, e também até 2 quilos de pólvora por homem. Tem isso também, né? A quantidade de pólvora. Quantidade de pólvora. Eu não posso, por exemplo, chegar aqui, eu apenas um bacamarteiro, e sair com 50 quilos de pólvora por aí. Não posso. O que é correto é isso, né? Deve ser feito dessa forma. Aí ainda existem, né, algumas pessoas que não conhecem da legislação e precisam saber. Aí por isso o simpósio, a gente fazer esse trabalho hoje, eu acho que a gente deve ter aí bem uns 80 chefes, né? Isso, a gente conta hoje com a expectativa da participação de mais de 80 chefes de batalhões e grupos de bacamarteiros de todo o estado, também dos estados vizinhos, né? A gente tem expectativa hoje de estar recebendo pessoal da Paraíba, de Sergipe, de Alagoas, da Bahia, para somar com a gente nesse evento. E uma coisa que o Marcos falou aí muito importante é o seguinte: o desconhecimento faz com que, às vezes, a própria sociedade olhe um pouco de lado para a cultura do Bacamarte. Então esse também é um ponto importante para que o bacamarteiro lá na sua região, o batalhão da zona rural, da cidade por menor que seja, tenha o argumento, né, tenha a condição de levar para a sua população, para a sua comunidade, a importância daquele foguete, porque o Bacamarte ele vai muito além do tiro. E às vezes as pessoas se preocupam só com o tiro, só com o estampido. E o Bacamarte ele vai muito além disso, né? Você citou aí uma coisa interessante, que é a existência hoje de um polo para o Bacamarte no São João. Veja como isso diminui os transtornos. Sim. Né? Porque imagine se eu pego meu Bacamarte lá na rua onde eu moro, em frente à minha casa, do nada, e começo a atirar. Eu estarei incomodando meus vizinhos, eu estarei atrapalhando a rotina e o dia a dia daquelas pessoas. Mas se eu tenho um ponto onde as pessoas sabem que ali é executado o tiro do Bacamarte, é a apresentação, a pessoa que vai para aquele espaço
já vai sabendo o que vai encontrar. Então isso diminui todo esse aspecto negativo que algumas pessoas costumam construir em relação à nossa cultura. E assim também, a gente teve uma época que foi esquecido aqui em Caruaru o bacamarte, né? A gente tinha o Festival dos Fogueteiros, dos Baloeiros, que os bacamarteiros participavam, tinha o desfile no dia de São João, e com o tempo isso foi se perdendo, e voltar a ter um espaço para vocês é muito importante para que quem não tem proximidade com essa cultura, ele também possa entender que isso é uma tradição, que isso faz parte da nossa raiz, né? Isso, com a reorganização da Associação dos Bacamarteiros de Caruaru e região, a gente retomou, né, já há um bom tempo, os encontros do dia 24 de junho, que é o Dia Nacional do Bacamarteiro, e aqui em Caruaru acontece o maior encontro de bacamarteiros do mundo. Como em Caruaru tudo é maior, né? A gente também tem que ter esse então, encontro. Nada melhor do que o maior encontro dentro do maior São João do mundo. Exatamente. E ano passado a gente reuniu cerca de 1.700 bacamarteiros. Caramba. Lá no Campo do Central, e depois saímos em cortejo até o pátio da estação ferroviária, onde foram agraciados, né, com certificados e lembranças do evento todos os grupos participantes. Então, é papel da nossa associação, é o foco desse seminário manter vivo essas manifestações. Francisco, vocês conseguem mensurar quantos batalhões a gente tem aqui em Caruaru? Olha, Caruaru hoje ele tem cerca de 29 batalhões. Cada um com uma média de quantos participantes? Olha, o menor batalhão ele vai ter de 15 a 20 participantes. A gente tem batalhões com mais de 80 participantes. É muita para você gente, ter ideia. né? E a nossa associação hoje agrega mais de 70 batalhões na nossa associação, fora os batalhões parceiros e associações parceiras, como é o caso da Associação de São João, né, como é o caso de outras associações que estão legalizadas, como a de Cupira, mas que são parceiras e são convidadas aos nossos eventos. Ô, gente, por exemplo, eu não tenho tradição na minha família de uma pessoa que participa de batalhão, que veio de um batalhão, eu não tenho essa tradição. Mas um dia, isso é uma dúvida, por exemplo, de um ouvinte que esteja acompanhando a gente. Quero fazer parte dessa tradição, quero virar bacamarteiro. Ele pode procurar vocês, ele procura um batalhão primeiro. Como é que ele se insere nessa cultura? Ele procura um chefe, né, de um dos batalhões. Se morar aqui em Caruaru, cidades circunvizinhas na cidade, procura ele. Geralmente o chefe vai para um local reservado, explicar como é que é toda a questão da cultura, a disciplina, o processo todo que é feito, ensinar a pessoa a atirar, né, de preferência em um sítio, um local aberto, até essa pessoa pegar a prática e aí, a partir disso, começar a participar do batalhão. Mas qualquer pessoa, a partir de 18 anos, bom lembrar, pode atirar. Né? Os menores, as crianças podem participar? Sim, devem participar. Só não atiram. Só não pode atirar, né? Então, mas ele vai, ele participa, ele leva a bandeira, ele participa da coreografia, então a criança deve participar. Você falando aí em questão de tradição e de geração, eu sou a terceira geração da minha família. Então, meu avô era bacamarteiro, meu pai bacamarteiro, eu bacamarteiro, minha esposa, minha filha e meu filho já participaram hoje, cresceram, né? Foram tomar conta da vida deles, mas isso é muito de tradição. E assim, quando a Associação do Bacamarteiro de São João veio para Caruaru, veio para juntar, para agregar, porque sempre eu senti muita vontade de ajudar aqui em Caruaru, porque para mim é o exemplo, é o pai. Né? É o pai, é a Associação do Bacamarteiros de Caruaru, porque a gente deve ver que Caruaru de fato é quem tem essa tradição, é antigo, isso é muito antigo. Está ali na luta de manter no isso sangue, vivo, no dia a dia, né? No dia a dia de cada pessoa aqui de Caruaru. Pois é, e é muito legal assim, eu acho muito legal o bacamarte, a banda de pífano, eu acho que a gente tem que manter isso vivo. Por muito tempo eu tinha medo do estampido, né? Você fala aí, muita gente só pensa no estampido, você fica com aquele medo, porque é algo muito grande, né? E imagine, juntar mais de 1000 bacamarteiros, todo mundo for atirar, é muito estampido, é muita zoada. Assim, só uma observação, nós tivemos um projeto ano passado lá em São João e a gente fez uma experiência diferente, né? A gente foi para algumas escolas e há alguns grupos que conseguem fazer isso, né? Não são todos, e fazer uma apresentação sem o tiro. Porque às vezes tem uma criança, a gente fez essa experiência em escolas
de menores, né? Pré-escola, educação infantil. E os meninos, não, a gente quer o tiro, mas a gente sabia que o tiro poderia afetar o ouvido daquela criança, mas a gente demonstrou, colocou a espoleta. Então isso para eles foi uma alegria fora do comum. A gente encontrava os pais na rua, foi vocês que foram para lá, e o meu filho ficou encantado. Então plantar essa sementinha nas crianças é muito interessante. Pois é, e era justamente isso que eu ia dizer assim, porque depois que eu me tornei jornalista, que eu fui cobrir São João, que a gente começa a ter mais contato com essa cultura, você vai vendo o quanto é bonito, o quanto é uma coisa assim, eu acho fantástico. Quando eu vejo, como você disse, gerações da mesma família ali, todo mundo participando, que a gente conversa e diz assim, não, é porque, olha, esse batalhão existe há não sei quantos anos, é uma tradição, não sei o quê. Eu acho isso maravilhoso, fantástico, e acho que precisa ser ensinado nas escolas, né? A gente fica muito distante da nossa raiz, fica muito distante do que é nosso, e às vezes as crianças crescem e não tem mais esse contato. Quando fala em São João, acha que é só o pátio, né? Não passa ali na estação para ver as nossas raízes, as nossas culturas. E acho fundamental essa parte de levar para as escolas mesmo, para desde de pequeno a gente saber o que é nosso, para a gente poder defender. Nós conseguimos fazer isso ano passado em, acho que umas 11 escolas do município, as maiores a gente conseguiu fazer isso. Foi muito bom. Nós estamos vivendo, né, uma época de que os eventos culturais, e aí a gente fala São João, Carnaval e outros, as festas típicas de cada cidade, elas estão se tornando apenas festas de palco, né, dos grandes shows, Festa dos grandes privada. eventos, né, dos seus camarotes, né, de suas áreas VIPs, e a cultura popular, às vezes, ela vai ficando um pouco para o lado. Eu estava vendo um balanço do governo do estado essa semana, onde foi dito que no Carnaval 97% das atrações foram de Pernambuco. Mas aí a gente vai fazer uma análise do cachê que foi pago esses 97% e do cachê que foi pago esses 3%. E qual é o ritmo que tocou nesses 97%, né? Será que foi frevo mesmo, que é raiz? E esses 3% eu tenho certeza que foi bem maior o valor do que esses 97%. Então, a cultura popular, às vezes, ela é deixada um pouco de lado. E em relação a esse cuidado que a gente tem hoje com o estampido, cada chefe de batalhão de bacamarteiro, entre seus equipamentos, seus acessórios, ele tem um apito. A função do apito é alertar que o tiro vem. Né? Porque o que incomoda não é nem tanto o barulho, o que incomoda é o susto. É você não estar esperando e aquele tiro vir. E hoje, nós, dentro da cultura do bacamarte, temos esse cuidado. Porque nós somos pais, né? Nós somos filhos de idosos, né? Nós temos crianças atípicas no nosso meio, nós amamos os animais, né? Então nós temos esse carinho, nós temos esse cuidado. Então hoje dificilmente você vê o tiro de bacamarte em áreas residenciais densas, né? A gente procura áreas mais espaçadas, né? Os centros da cidade, onde a população já está um pouco mais afastada, e o apito, ele vem com um alerta, porque a plateia está ali e às vezes no momento de distração vem um tiro e a pessoa se assusta. E eu volto a dizer, o incômodo maior é o susto e não o barulho. Então o apito alerta, em seguida vem os tiros. Eu moro em Gravatá, mas o meu batalhão é de Sairé. E eu lembro que em um momento de comemoração da emancipação política de Sairé, o batalhão foi convidado para fazer uma salva de tiros manhã cedinho, e tinha uma criança lá aos gritos e a mãe forçando a presença da criança no local. Aí eu pergunto, isso aí foi culpa do batalhão? Foi culpa do bacamarte? E essa criança vai crescer traumatizada não querendo ver um bacamarteiro na frente dela, né? E a gente percebeu aquilo e a gente foi até a criança tentar conversar, tentar mostrar que não é aquilo. Então, a você que está nos ouvindo hoje e às vezes se incomoda com o barulho do estampido, tenha essa certeza, tenha essa noção. Nós somos uma manifestação cultural que deve ser preservada, que deve ser valorizada e defendida por quem é e por quem não é bacamarteiro. E saibam que nós temos esse cuidado, nós temos essa empatia de cuidar de quem é sensível ao barulho, cuidar do enfermo, cuidar do idoso, cuidar da criança atípica e cuidar dos animais. Mas a nossa cultura, ela é resistência. E como resistência ela precisa ser mantida e defendida. Mantida viva. Eu vou registrar aqui também, gente, além do Francisco, do Marcos, a gente tem aqui no estúdio também o Givaldo, a Aline e Alexandre. A Aline, que é chefe, é isso, Marcos, do batalhão? É chefe, é quem manda lá. Chefe do batalhão, uma mulher, minha gente, sai arretada.
Adorei saber disso. E a gente tem muita mulher no Bacamarte. Gente, eu ficaria horas aqui falando sobre Bacamarte, mas o programa tá correndo. Vocês têm o evento de 8 horas, né? Então tem que correr. Queria muito agradecer ao Francisco Neto, né, que é vice-presidente da Associação dos Bacamarteiros de Caruaru e região. Também ao presidente da Associação dos Bacamarteiros de São João, Marcos Alves, que estiveram aqui com a gente. Mandar um abraço pro Ezequiel, que teve um imprevisto, não conseguiu chegar, né? O diretor sociocultural da Associação dos Bacamarteiros de Caruaru. Mais um cheiro pra ele, né? Que ele, na próxima ele vem, com certeza. A gente vai fazer uma Jornal do Mundo, traz vocês tudinho de novo. Aí vocês trazem os bacamartes, atiram, todo mundo fica feliz. Carro. O que é que a gente atira, a gente não, atira. aqui hoje não. Vocês guardem para o simpósio que começa daqui a pouquinho às 8 aqui no Alto do Moura. Obrigada, gente. A gente aqui agradece. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado, Laís. Obrigado à Rádio Cidade. Obrigado aos ouvintes. Um bom dia para vocês e viva o Bacamarte. Viva o Bacamarte. A gente vai para um rápido intervalo. Manhã Cidade. Não mude de sintonia, ainda tem muita coisa para você aqui na cidade. A gente volta já já.